Boa noite, seja muito bem-vindo a esta nova semana de emissões de Euronews Noite. Hoje, novo destaque para o Brexit. Downing Street confirma, o Parlamento Britânico suspende funções. O Parlamento Britânico vai ficar suspenso até ao dia 14 de outubro e fica sem ordem. O Presidente da Câmara dos Comuns demite-se do cargo. Governo de Giuseppe Conte enfrenta voto de confiança num dia marcado por manifestações contra o novo executivo em frente ao Parlamento de Roma. Operação Deep Money. Polícia Judiciária desmantela a rede europeia de tráfico de dinheiro falso em Portugal. Foram apreendidos quase 70 mil euros em notas falsas. E no fim deste jornal, as estrelas, os filmes e as principais estreias do Festival de Cinema de Toronto, onde o cinema português tem passadeira vermelha nesta edição. A Rainha de Inglaterra aprovou a lei que impede um Brexit sem acordo. Isabel II deu o selo real ao texto que pede um novo adiamento do Brexit em caso de não entendimento com Bruxelas. A oposição teme que Boris Johnson ignore esta lei e critica a suspensão do Parlamento. O Parlamento Britânico vai ficar suspenso no final do debate desta segunda-feira e durante 5 semanas até ao dia 14 de outubro. A suspensão anunciada por Boris Johnson no final de agosto causou uma onda de indignação no Reino Unido. A oposição fala de um escândalo e ameaça à democracia e de uma manobra para forçar um Brexit sem acordo a 31 de outubro. Acho que é lamentável. Os deputados deviam ocupar os seus lugares e pedir contas ao governo. Parece que o primeiro-ministro quer fugir às perguntas. Ele foi nomeado no final de julho, enfrentou uma sessão de perguntas e agora suspende o Parlamento. Portanto, não haverá perguntas ao primeiro-ministro esta quarta-feira. Na agenda parlamentar desta segunda-feira, que fica marcada pelo anúncio de demissão do Presidente da Câmara dos Comuns, haverá lugar para debates sobre a situação da Irlanda do Norte depois do Brexit e mais uma tentativa do governo de marcar eleições antecipadas. O primeiro-ministro italiano pediu um voto de confiança ao novo governo, composto pelo Movimento 5 Estrelas e pelo Partido Democrático. O novo executivo promete uma era de reformas e uma maior proximidade com a União Europeia. O primeiro-ministro italiano defendeu esta segunda-feira que o governo de coligação suportado pelo Movimento 5 Estrelas e pelo Partido Democrático vai colocar de lado os rancores para que seja possível proceder às reformas necessárias para o desenvolvimento do país. Perante o Parlamento e antes da discussão de um voto de confiança ao executivo que lidera, Giuseppe Conte afirmou que o governo vai trabalhar nos gabinetes europeus para implementar um plano de investimento sustentável para reformar a União Económica e Monetária, a União Bancária, começando pelo estabelecimento de um orçamento da área do euro. O novo governo estabeleceu como prioridades implementar uma nova reforma fiscal, melhorar o Pacto de Estabilidade e Crescimento e ainda rever as polémicas políticas de migração. Entretanto, no lado de fora do edifício do Parlamento, centenas de pessoas manifestaram-se contra o novo governo de Giuseppe Conte, exigindo eleições antecipadas. O protesto foi convocado pelo partido Irmãos de Itália, de Giorgia Meloni, e contou com a presença de Matteo Salvini, do partido de extrema-direita Liga. Os italianos vão ver. Eles não concordam em nada, exceto na divisão de assentos e no ódio à Liga. Mas não creio que um país como a Itália possa ser governado apenas com a cola dos assentos e com os sentimentos contra a Liga. Não sei como é que estas pessoas podem evitar o problema da indignação popular. De acordo com as últimas sondagens, caso seja convocado um novo escrutínio, a direita pode alcançar a maioria. A vitória nas eleições regionais deste domingo tem um sabor amargo para o Kremlin e para o presidente Vladimir Putin. O partido Rússia Unida perdeu 1/3 dos lugares na Duma de Moscovo, embora tenha vencido em todas as regiões. Nas eleições regionais deste domingo na Rússia, o partido do presidente Putin, Rússia Unida, venceu as 16 regiões governativas, mas nas eleições municipais de Khabarovsk e Moscovo, a vitória foi bastante magra. Na capital obteve apenas 26 dos 45 lugares do Conselho Municipal. O líder, Andrei Turchak, minimiza os resultados.
Quanto aos candidatos que passaram no voto preliminar do partido e foram apoiados pelo partido Rússia Unida, foram eleitos 26 e 19 de entre eles por maioria. Isto é um bom resultado para o partido. Sem dúvida que podia ter sido melhor, mas, como se costuma dizer, temos o que temos. Estes resultados após os protestos em Moscovo terão sido alcançados, segundo alguns analistas, pela estratégia de voto elaborada pelo líder da oposição, Alexei Navalny, que pediu aos eleitores que votassem numa lista de candidatos de diversas filiações políticas para minimizar ao máximo a eleição de peões do Kremlin. Em geral, podemos dizer que o voto tático funcionou no país e, pela primeira vez, funcionou muito melhor do que esperávamos. Foi uma experiência e nas cidades e regiões onde foi implementado pela primeira vez, funcionou muito bem. Em Moscou, o Partido Comunista deverá alcançar 13 lugares na Duma e o Liberal Yabloko 3. O Kremlin vai certamente analisar o que aconteceu nesta eleição, no escrutínio em que a taxa de participação rondou os 22%. A Polícia Judiciária desmantelou uma das maiores redes de contrafação de dinheiro na Europa. A rede criminosa operava há pelo menos 2 anos e produziu milhares de notas descobertas em praticamente todo o espaço europeu. O líder do grupo é um cidadão português, residente na Colômbia e está detido em Portugal. A rede criminosa desmantelada com a colaboração da Europol utilizava a Darknet, uma espécie de internet paralela, difícil acesso e muitas vezes utilizada para operações ilegais. O grupo foi responsável pela produção de mais de 26 mil notas, a maioria de 50 euros. As notas eram comercializadas através da Darknet, eram publicitadas e recebidas as encomendas, regra geral, por essa via ou através de algumas aplicações móveis. Produziam as notas e procediam ao seu envio por correio. Os compradores elogiavam a qualidade das notas falsas que foram encontradas em praticamente todo o espaço europeu, mas principalmente em França, Alemanha, Espanha e Portugal. Foram apreendidas no espaço europeu, até o momento deste comunicado, 1.300.000 euros em moeda falsa. E eram estas notas consideradas unanimemente pelos vários compradores que frequentam a Darknet como as melhores da Darknet. 5 pessoas foram detidas, 3 homens e 2 mulheres com idades entre os 26 e os 63 anos. O presumível líder do grupo, um cidadão português que vivia atualmente na Colômbia, foi alvo de um mandado de detenção internacional, foi expulso do país e detido pela Polícia Judiciária já em território nacional. O Papa Francisco termina a visita à África na Ilha Maurícia. Na missa e perante aproximadamente 100 mil fiéis, o Sumo Pontífice lançou um apelo às autoridades do país para que protejam os jovens, para que eles não se sintam à margem da sociedade e vulneráveis a novas formas de escravatura. O Papa Francisco terminou esta segunda-feira na Ilha Maurícia uma viagem à África com passagem por Moçambique e Madagascar. Nesta antiga colónia britânica, o Sumo Pontífice sublinhou que é preciso defender e apoiar os jovens, pois, apesar do crescimento económico que o país registra, são eles que sofrem mais. Francisco referiu que a incerteza em relação ao futuro faz-os sentir-se à margem da sociedade, deixando-os vulneráveis a novas formas de escravatura. O Papa Francisco celebrou missa perante mais de 100 mil pessoas no Monumento de Maria, Rainha da Paz, a 40 quilómetros de Port Louis, capital da Ilha Maurícia, no Oceano Índico. A celebração contou com a presença dos representantes das autoridades e das diferentes confissões do país. Na sua homilia, Francisco defendeu o diálogo interreligioso e elogiou o povo mauriciano, rico em diversas tradições culturais e também religiosas. A Ilha Maurícia tem 1.300.000 habitantes, mais de 50% são hindus, 30% são cristãos, em especial católicos, 18% são muçulmanos.
Os pescadores dinamarqueses que pescam no Báltico viram desaparecer as espécies mais emblemáticas da respectiva fauna. Os cientistas procuram as causas, mas há quem aposte que é a agricultura intensiva que está a matar os peixes. No Mar Báltico, a disseminação de algas que absorvem o oxigênio está a matar os peixes. Os especialistas acreditam que o fenómeno se deve aos nutrientes de estrume líquido das explorações de gado que chega ao mar através dos rios. Na Dinamarca, os pescadores estão desesperados. É praticamente impossível apanhar peixe. As únicas espécies que pesco agora são o caranguejo, a lagosta e a enguia. A pesca de inverno é baseada no bacalhau e na solha, que desapareceram completamente aqui. É frustrante não saber se tem dinheiro suficiente para pagar as próximas contas. Todos os anos, a fauna marinha de cerca de 14 mil km² das águas da Dinamarca desaparece. Os cientistas do Programa para a Ciência e Tecnologia Aquática da Universidade da Dinamarca têm estudado o fenómeno. Se ele ocorre devido ao aumento da temperatura, está relacionado com o aquecimento global e a curto prazo é difícil fazer o que quer que seja a esse respeito. Mas se for uma redução de oxigênio, então tem a ver com os nutrientes e é possível reduzir a emissão de nutrientes. Os pescadores tentam manter acesa a esperança enquanto não há certeza. Espero que o bacalhau e a solha possam voltar ao fim de anos de ausência, para ver se conseguimos seguir em frente. Tom Hanks, Nicole Kidman e Jennifer Lopez foram algumas das estrelas a desfilar na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Toronto. Os atores estiveram no Canadá para apresentar as estreias a nível mundial. A passadeira vermelha já não tem segredos para Tom Hanks, mas em Toronto, no Canadá, o ator voltou a pisá-la com o entusiasmo de uma primeira vez. A ocasião foi a estreia mundial de A Beautiful Day in the Neighborhood, um bonito dia no bairro onde interpreta o papel de Fred Rogers. Um encontro entre ficção e realidade para contar o percurso do apresentador norte-americano, imortalizado pelo programa infantil que apresentou ao longo de mais de 3 décadas. Também Nicole Kidman marcou presença no Festival de Toronto. A atriz australiana é a estrela de The Goldfinch, um filme baseado no romance da autora americana Donna Tartt, que foi o vencedor de um Pulitzer para ficção em 2014. O Pintacilgo, na versão portuguesa, conta a história de Theo Decker, um rapaz de 13 anos que vê a vida virada do avesso depois de a mãe morrer num ataque terrorista no museu em Nova York e ser adotado por uma mulher rica. I don't remember. When you came round, did you see people? Yes. What were they doing? Atriz e produtora de Hustlers, ou Ousadas e Golpistas, Jennifer Lopez regressa ao grande ecrã para dar vida a uma stripper responsável por um golpe para roubar dinheiro a homens ricos. Um thriller criminal que já valeu a J.Lo grandes elogios da crítica e a pode colocar na corrida aos Oscars. These Wall Street guys. You see what they did to this country? They stole from everybody. Hardworking people lost everything. And not one of these douchebags went to jail. The game is rigged, and it does not reward people who play by the rules. It's like robbing a bank, except you get the keys. Are you in? E assim chegamos ao fim deste jornal. Muito obrigada por nos ter acompanhado até aqui e conto consigo na próxima edição. Muito boa noite. Bem-vindo ao Minuto Rolex.